tarde, então, a todos. Boa tarde a todas as amigas da casa, da Associação Mestre de Amor. Muito obrigado, primeiramente obrigada pela oportunidade, pelo convite do Departamento Doutrinário, agradeço ao amigo Maurício, ao seu irmão, por esta oportunidade. Então, ao iniciarmos sobre os comentários do livro de Amélia Rodrigues, primeiramente elevamos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, por todas as bênçãos das nossas vidas, pela luz do sol, pela oportunidade da reencarnação e da doutrina consoladora, pela felicidade do Espiritismo em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, e que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine nesta tarde de hoje. Então, fazendo parte do programa, dos livros, das obras de Amélia Rodrigues, esse espírito de tanta luz, de abnegação, que veio fazer parte desta etapa de luz, através das suas mensagens, dos seus livros, das obras referentes à vida de Jesus, ao contexto da época de Jesus. Então é um espírito que aqui na Terra, ela foi professora, foi uma poetisa inspirada, escritora, então teve a sua última encarnação muito dedicada à literatura e ao engrandecimento da fé, do amor a Jesus. E enquanto no plano espiritual, ela é convidada pelo espírito de Joana de Ângeles para fazer parte desta equipe, essa pleide de espíritos que vem auxiliar na evolução do planeta Terra. Então, nossa gratidão ao espírito de Amélia Rodrigues. E nessa tarde de hoje, eu vou fazer faremos os comentários do livro A Mensagem do Amor Imortal, pela psicografia, mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, Amélia Rodrigues, ela traz de uma forma muito linda, poética, todo o contexto que envolvia as pessoas à época de Jesus. Então, na passagem de Jesus aqui no planeta Terra, Amélia Rodrigues traz os detalhes das flores, faz os comentários do céu completamente azul na Galileia. Então, nesse livro, Mensagem do Amor Imortal, nesta página número 12, Via Láctea de Amor. Então, ela nos relata em detalhes excelentes das flores miúdas, das árvores frondosas, das rosas trepadeiras nas casas de pedras vulcânicas. Então, são detalhes que nos envolvem na sua leitura e ela vai nos aconchegando, nos encaminhando para a lição que Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos atrás. Então, para iniciarmos aqui, eu peço licença para fazer uma breve leitura. Naquela região, nas suas praias, nas barcas dos seus amigos, nas praças públicas, num monte próximo, Jesus enunciou as mais belas palavras do vocabulário do amor e entoou o incomparável hino das bem-aventuranças, que nunca mais voltaria a repetir-se, assinalando a humanidade com lições que alteraram os conceitos em torno dos cidadãos e das nações. Naquela Cafarnaum simpática, ele estabeleceu a base do seu trabalho, das suas praias de pedras miúdas e barcas encravadas nas areias, retirou alguns dos discípulos que o deveriam seguir alacremente.
assim como da sua coletoria, convocou outrem a fim de que um dia, no futuro, narrasse para a posteridade os feitos e os ditos que presenciara e ouvira entre deslumbrado e feliz. Agora, abrindo um parênteses, então, quando nós vemos no amanhecer de um novo dia, aquela cerração, aquela névoa na cidade, e vai vagarosamente o sol, os raios de sol, iluminando a cidade, iluminando as baixadas da cidade. Então aqui Amélia Rodrigues nos fala, como um sol de suave calor ali, aqueceu os corações enregelados com o verbo eloquente da sua sabedoria, transformando as emoções sofridas em sentimentos de inefável alegria. Então Jesus chega trazendo aquela vibração de amor incomparável, dissipando os nevoeiros dos sofrimentos, das dores profundas da alma, do espírito, né, que é imortal. E Jesus passava trazendo ventos de esperança e convidando a todas aquelas pessoas sofredoras do mundo que o acompanhassem, mas era o seu magnetismo tão intenso de amor, de humildade, de compaixão pelas dores daquelas multidões. E quando Jesus passava, já espalhava seu boato daquele doce rabi estava naquela região, e aquelas multidões de pessoas vinham para se aproximar e ficar ao entorno dali de Jesus, muitas vezes embaixo de uma árvore frondosa, outras vezes na praia, outras vezes Jesus se sentava na barca dos seus amigos, dos seus apóstolos, e transmitia ali os ensinamentos da Boa Nova, né? Os ensinamentos da era do amor, e falando de um Deus que é todo amor, todo misericórdia, trazendo naqueles corações tão sofridos a esperança de dias melhores, a certeza absoluta que ninguém está desamparado, está sozinho no meio da sua provação, que Jesus é a luz do mundo. Então, como um sol de suave calor, ele veio trazer o convite da nossa revisão de vida, de nós compararmos quais são os nossos ideais de ontem e quais são os nossos ideais de hoje. Será que nós estamos aceitando os convites de Jesus? Estamos sentindo a proposta do Espírito Amélia Rodrigues dentro do nosso íntimo? Será que nós conseguimos vencer a barreira das palavras, apenas das palavras, e já temos a atitude de gratidão a Deus pela vida, a gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos superiores que vêm nos trazer essa proposta de renovação, de atitude de gratidão à vida, ao estudo, ao conhecimento de toda essa proposta da Boa Nova. Então, Amélia Rodrigues nos conta do sofrimento daquelas pessoas que passavam invisíveis diante daqueles poderosos da época que não tinham a sensibilidade, a compreensão que todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós. Então, daí nós questionamos, será que as dores lá daquelas multidões há mais de 21 séculos acabaram? Não existem mais no nosso planeta escola, nosso planeta hospital, mas o nosso planeta amoroso que nos acolhe em tantas reencarnações, nos dando oportunidade de revisão. Então, Amélia Rodrigues nos fala dessas multidões invisíveis aos que estavam no poder, ao comando, e que esses, ao perceberem
a proposta, os ensinamentos e o tanto de pessoas que vinham se acercar para ouvir, né, ouvir Jesus, eles questionavam: o que realmente quer o filho do carpinteiro? Qual que é o reino que ele fala? O que ele pretende? Então, sempre aquela preocupação do poder, da ganância, da riqueza. E Jesus passava sem se preocupar com aqueles comentários, passava e continuava a sua missão, as suas bem-aventuranças. E no meio, Jesus, a época, já nos trazia então o ensinamento sobre a solidariedade. E Amélia Rodrigues nos conta no livro: a solidariedade constitui um hábito que se consolida através do amor, surgindo interiormente em forma de compaixão e desenvolvendo-se como atividade fraternal, enriquecedora, na qual o doador apresenta-se sempre mais feliz que os beneficiados. Os seres humanos necessitam, em caráter de urgência, de conviver com o belo, com o luminoso, a fim de acostumar-se com a harmonia e a claridade, deixando-se atrair pela saúde, ao invés de abraçar as dores que os dominam, transitoriamente necessárias. Então, as dores transitoriamente necessárias, porque a vida é um ato de amor de Deus. A vida é um ato de amor de Deus e não uma punição da paternidade divina. Muitos dos que sofrem, porém, preferem apegar-se aos padecimentos em deplorável situação autopunitiva, quando deveriam empenhar-se para superar a ocorrência necessária. Então, as dores ainda necessárias no nosso planeta, como nós estamos vivendo nesta pandemia, nessa necessidade de solidariedade, de união das nossas vibrações, de amor, de fé, aos nossos irmãos que estão passando por tantas provações, tantas dificuldades, mas aí ao mesmo tempo nós compreendemos que é de acordo com o estágio evolutivo do planeta, mas que Jesus é o governador do planeta Terra. Ele é essa luz do mundo que está nos amparando, nos fortificando para que possamos, unidos em solidariedade, em amor, em caridade, possamos ultrapassar toda essa dificuldade, essa provação coletiva. Mas na época de Jesus, então, diante daquelas multidões, eles tinham uma ansiedade, uma vontade que acontecessem as curas, fenômenos muitos chamativos da atenção, e eles se sentiam renovados porque achavam que poderiam ultrapassar aquelas dificuldades diante daquelas curas. Então trouxeram a Jesus, algumas pessoas trouxeram ali na frente de Jesus um homem mudo, uma deficiência, ele não conseguia falar. E colocaram à frente de Jesus. Então a multidão ficou completamente em silêncio, quase sentindo um temor diante do que poderia acontecer. E Jesus passa aquele olhar cheio de compaixão pela multidão, compreende o íntimo de cada um que ali estava, porque ele é o governador do planeta e compreende todas aquelas expectativas, aqueles anseios. Mas Jesus, olhando para aquele homem, que não conseguia pronunciar uma só palavra, ele percebe a presença de um espírito muito vingativo, cheio de maus sentimentos, agarrado àquele homem. Então Jesus, com a sua moral elevadíssima, ele olha para aquele espírito e exige, ordena que ele se afaste, que deixe aquela vítima que por anos e anos e anos viveu
viveu com aquela obsessão, aquele espírito obsessor que atrapalhava completamente a sua vida. E Jesus diz: ser curado, afasta o espírito, e na mesma hora aquele homem se põe a tagarelar, com aquela felicidade, aquela alegria, dava gritos de alegria. E a multidão, muitos deles alegres, comovidos com aquele fato que acabaram de ver, muitos comovidos, alegres, agradecendo, e outros já naquela expectativa: mas ele deve ser o príncipe dos demônios, deve ser que ele curou em nome do mal. Então era aquela resistência de aceitar a lei de amor, aceitar com aquela humildade de Jesus a proposta de renovação. Então Jesus, muito calmo, sereno, olhando, curando aquele homem. Quantos relatos das curas que Jesus fazia, mas ao mesmo tempo que Jesus estendia a mão e curava, Jesus pronunciava o verbo consolador, o verbo renovador das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, mas sempre alertando para continuar a sua vida sem voltar aos velhos hábitos, né, as mesmas imperfeições do passado. E com a doutrina consoladora nós compreendemos que essas dificuldades, essas crises sérias internas do espírito não são só desta reencarnação, são de várias e várias vidas em que nós não tivemos a força, a firmeza de aceitarmos a proposta de Jesus. E a Amélia Rodrigues, ela vem também nos falar da crise. Então, quando eles perguntaram, antes de falar da crise, eles perguntaram: o que pode vir da Galileia? Veio a maior luz, uma via láctea de amor. Jesus, então, é denominado uma via láctea de amor. Nós sabemos que o nosso sistema, nosso planeta, por maior que nos pareça, faz parte de um sistema solar que se some, né, tão minúsculo, diante da extensão, da grandiosidade da Via Láctea. Então, aqui nesta mensagem, a Via Láctea de Amor, vê Jesus que vem da Galileia, que vem nos alertar, que vem nos convidar à lei do amor, à revisão dos nossos valores, que nós todos possamos vencer a crise que nossos espíritos enfrentam por tantos séculos, a crise que nos faz renovar, a renovação das nossas atitudes. E no item 11, que nos fala a crise mais severa, então passa-se também na casa de Pedro, na área do lado da casa, uma área extensa, e que durante as noites cheias de estrelas no céu, Jesus se reunia com seus apóstolos, seus amigos, familiares, e trazia os ensinamentos da lei do amor. E numa dessas noites, na casa de Pedro, Tiago lança a pergunta ao Mestre Jesus, perguntando qual é a crise mais severa da existência. Qual seria, então, a maior dificuldade que nós, enquanto seres humanos, teremos que travar conosco mesmo? Qual seria a maior dificuldade? E Jesus responde, né, que é a luta interior, no silêncio dos nossos corações, é a nossa vontade direcionada aos valores do amor. Então, a lei de amor, a lei da caridade, vencermos todas as imperfeições que se derivam do egoísmo. Essa é a luta. Então, nesta outra página, da Amélia Rodrigues, nos traz, então, as referências
sobre esta crise. Trata-se de uma batalha silenciosa que deve ser travada dentro de cada um de nós, podendo ser realizada sem grande esforço pessoal. Ninguém a poderá executar por nós, não é verdade? Então Tiago faz a pergunta ao Mestre Jesus. O mestre anuiu com a cabeça e, em leve movimento afirmativo, ampliou o raciocínio do amigo. São inimigos da evolução do espírito a avareza, o ódio, o ciúme, a inveja, a prepotência, a intriga, a perversidade, todos eles filhos espúrios das paixões primitivas que permanecem no âmago do ser, impedindo-lhe o avanço moral. Então, Amélia Rodrigues vem nos falar que a severa crise destes dias é a mesma do início dos tempos e se prolongará ainda por um largo período na sociedade terrestre. Nada obstante, aqueles que estão convidados para a construção do mundo novo deverão doar-se ao amor, de forma que os seus atos valham mais do que suas palavras, e todos os reconheçam pela qualidade de entendimento e fraternidade que exista entre eles. Então, no futuro não tardará as crises existenciais, regionais, políticas, morais, cederão lugar ao entendimento entre todos sobre os auspícios do amor, porque estará resolvida a mais severa crise no ser humano, que é a dos valores morais. Então, a mais severa crise, a luta íntima é no silêncio dos nossos corações. E aqui nessa página que nos fala da Via Láctea do Amor, então vem nos trazer também os ensinamentos que a messe é grande, é extensa, mas que os trabalhadores são poucos, que Jesus nos oferece, então, esta grande oportunidade de trabalhar na messe. Mas ele, que é Jesus, né, o incomparável Rabi da Galileia, ele não viera para pôr remendos de tecido novo em trajes gastos, nem para colocar vinho bom em odres sujos. E logo passou a euforia da massa, falou aos discípulos compadecido da multidão que estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie os trabalhadores para a mesma. Então, o convite de Jesus vem por muitos séculos, principalmente, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, na página que diz: eu sou o jardineiro que trabalha no silêncio dos vossos corações. Então, o solo fértil deve começar dentro dos nossos corações para que se implante a mensagem do amor imortal. E finalizando, nesta página Via Láctea do Amor, que Amélia Rodrigues nos traz os detalhes das flores, do céu muito azul na Galileia, em Cafarnaum, das passagens de Jesus, de tantas emoções no entardecer dos dias, com o céu, com as cores tão lindas, e aquela figura ímpar de Jesus, acalmando as dores mais profundas de cada ser e nos convidando ao jugo leve do amor e da caridade. Aquela Galileia de ontem encontra-se esparramada por toda a terra, aguardando o compassivo libertador. E quando hoje alguém a ele se refere e apresenta-o nos atos,
experimenta a chocarrice e a perseguição insana, que graçam dominadores nos sentimentos ultrajados de todos quantos preferem a fantasia e a ignorância, a ilusão, a falta de compaixão ao sofrimento do próximo, a falta do respeito à vida do ser humano, né? Ao meio ambiente, a tudo que nós devemos valorizar. A Via Láctea de amor, no entanto, alcança lentamente os corações dos seres sofridos e angustiados, nesta grande noite moral que se abate sobre o planeta, através do Consolador que ele enviou para dar prosseguimento à instalação do reino dos céus na terra dos corações. Então, essa grande noite do amanhecer de uma nova era, dessa proposta da renovação das nossas atitudes, de nós procurarmos no silêncio dos nossos pensamentos esta figura incomparável de Jesus e lembrarmos que por mais sofrimentos, por mais provações, que Deus, que é o nosso Pai de amor, bondade, misericórdia, não desampara nenhum dos seus filhos e que Jesus está no leme desta grande embarcação. E assim, agradecendo a Deus a oportunidade, eu me despeço, deixando o meu abraço e a minha gratidão por toda essa equipe de amigos e por esta oportunidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.